Olá, meu nome é Luciana Lima, sou professora da disciplina de Mecanismo do curso de Engenharia Mecânica. Vamos dar continuidade ao estudo de síntese de mecanismos e nesta semana eu irei apresentar para vocês um método de síntese analítica para projetos de mecanismo de 4 barras para valores instantâneos de velocidade e aceleração angulares. Então, no capítulo 9 do MAB, vocês poderão ver dois métodos de síntese analítica: o método de Rosenauer e o método de Freudenstein. O método de Freudenstein ele é usado para projetar um mecanismo de 4 barras gerador de função. Eu irei detalhar o método de Rosenauer. O método de Rosenauer ele foi desenvolvido para projetar um mecanismo de 4 barras para que cada elo dê um desejado valor instantâneo de velocidade angular e de aceleração angular. Na figura aqui, nós podemos ver um mecanismo de 4 barras representado por vetores formando um polígono fechado. Cada vetor ele representa um elo e esses elos eles estão formando um ângulo com a horizontal. Então, o elo OA está formando um ângulo θ2 com a horizontal. O elo AB, que é o elo também conhecido como o elo 3, ele forma um ângulo θ3 com a horizontal. O elo CB, que é o único que tem um sentido contrário aos outros elos, ele forma um ângulo θ4 com a horizontal. E o vetor CO, ele forma o ângulo θ1 com a horizontal. Então, eles estão em equilíbrio, né, igual a zero, e formando esse polígono fechado. Uma maneira de representar, né, facilitar o manuseio de vetores numericamente, é representá-los por números complexos. Então, um número complexo ele pode ser representado graficamente por um ponto em um plano, onde a parte real fica no eixo horizontal e a parte imaginária fica no eixo vertical. Então, nesta figura aqui, temos marcado o ponto aqui, ó. Este ponto é o A mais BI. Então, em relação à origem, ele vai formar aqui o vetor, né? Unindo o ponto A mais BI, a origem, ele forma o vetor, que é representado por R, o comprimento dele, cosseno de alfa, mais I seno de alfa. Então, essa relação ela pode ser deduzida, né, de A mais BI, pois A vai ser o R cosseno do alfa e B, R seno de alfa. Então, pelo desenvolvimento em série de Maclaurin, de E elevado a x de seno de alfa e cosseno de alfa, nós temos que E elevado a I alfa igual ao cosseno de alfa mais I seno de alfa. Então, o vetor ele será igual ao comprimento R de E elevado a I alfa. Então, se pegarmos esta relação aqui e aplicarmos nas 4 barras, ou seja, nos vetores que estão representando os elos, ou as 4 barras do mecanismo, nós vamos ter essas relações aqui, a equação 2. Então, vamos formar aqui que o vetor A vai ser igual ao comprimento A de E elevado a I θ2. Então, dos ângulos desses elos formados com a horizontal. Bem, se substituindo as equações 2 na equação 1, teremos essa equação 3 aqui. Podemos, então, a partir dessa equação 3, derivar em relação ao tempo. Então, teremos as velocidades angulares, que iremos chamar de ômega 2, ômega 3 e ômega 4. Ou seja, para cada elo, né, o elo 2, o elo 3 e o elo 4, nós vamos ter essas derivadas aqui. E dθ1 dt igual a zero, por quê? Porque o elo D, ou o elo 1, também conhecido, ele é a estrutura.
Então, ele não vai ter nem aceleração, nem velocidade. Então, derivando, vamos ter esse resultado aqui, que é a equação 4. Então, derivando mais uma vez em relação ao tempo, vamos ter o quê? As acelerações angulares, representadas por α2, α3, α4. E vamos obter este resultado aqui, que é a equação 5. Bem, se agora representarmos as equações 3, 4 e 5 por suas formas vetoriais, vamos ter a equação 6. Então, nós temos aqui a equação 1, nós vimos nos slides lá anterior, no primeiro slide, formando o polígono fechado de vetores, representando o mecanismo de 4 barras. Temos aqui em relação às velocidades angulares, e aqui, quando a gente derivou, temos aqui o resultado dessa derivada em relação ao tempo, que são as acelerações angulares. Bem, a solução dessas equações 6, elas podem ser obtidas usando os determinantes, tá? Então, aqui para cada vetor A, vetor B e vetor C, foi desenvolvido aqui o determinante e chegamos nas soluções em relação às velocidades angulares e as velocidades angulares e as acelerações angulares também. Vocês podem depois determinar, né, e verificar, né, cada determinante aí, calcular esses determinantes. Mas o importante é vocês verificarem que de onde vêm essas equações. Então, foram através desses determinantes. Então, cada vetor, eles estão multiplicados por esse fator aí, Dzinho sobre D. Vamos considerar aí, no caso, essa relação aí, o menos 1, porque para que todo o mecanismo ele fique numa posição dos eixos, quando formos esboçar esse mecanismo, ele fique na parte positiva. Bem, então aqui temos representado aqui os vetores, tá? Em relação a essas velocidades e em relação às acelerações, parte real e a parte imaginária. O D vai ser sempre em relação àquela primeira equação. Se essas equações 7, nós podemos separar aqui os termos reais e imaginários. Então, os termos reais a gente vai chamar de A1, B1, C1 e D1. E a parte imaginária vamos chamar de A2, B2, C2 e D2. Então, definindo aí, separando, vamos resultar aqui vamos ter as equações, as soluções aqui, na verdade, né, as equações 8. Bem, então, os vetores, eles vão ser, então, representados por vetor A, B, C e D, por a parte A1 mais A2i, B, B1 mais B2i, C, C1 mais C2i, e o vetor D, D1 mais D2i. E os comprimentos, eles serão proporcionais na verdade, ao módulo, né? Então, em relação a essas partes aqui. Bem, essas equações aqui, elas são bem simples e elas vão nos dar os valores instantâneos, né? Na verdade, essas equações, elas vão dar os comprimentos proporcionais das barras. Por que proporcionais? Porque vai depender da escala, né, que se está fazendo o esboço. Então, elas podem dar, por isso que são os comprimentos proporcionais, tá certo? Então, essas equações aqui, elas são usadas pelo método de Rosenauer para que vocês projetem um mecanismo de 4 barras para valores instantâneos de velocidades e acelerações, ou seja, para aquela posição, vocês vão verificar como está o mecanismo de 4 barras. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima.